Mais uma vez, boa tarde a todos que nos seguem na quarentena da bola. Felizmente são cada vez mais. Agradecer a todos. Batemos hoje a barreira dos 3.500 seguidores apenas na primeira semana e temos a maior parte dos diretos acima das 4, 5 mil, 6 mil visualizações, até às 25, 26 mil visualizações. Façam gosto na página, partilhem, porque o nosso intuito é realmente criar conteúdos que tornem esta quarentena mais agradável para quem gosta de futebol, do jogo, da paixão verdadeira pelo jogo, se sinta bem em casa e nesta nossa quarentena da bola. Têm todos os vídeos também disponíveis no YouTube. Há pouco estivemos com o Mr. António Conceição, Tony, colecionador de camarões, a falar muito do contexto africano. Vamos continuar em África, vocês já viram e já sabem há vários dias que o meu segundo convidado de hoje também está a trabalhar em África, na sua segunda temporada, mas uma África um pouco diferente, com algumas semelhanças, mas muitas diferenças, já lá vamos ter muita oportunidade para falar sobre isso. Façam as vossas perguntas, eu vou-as colocando ao longo da minha conversa com o Mister e também um grande amigo, Francisco Chaló, a quem agradeço por ter aceito este desafio, para interromper um bocadinho a sua quarentena também. Obrigado, Orlando. Primeiro é um prazer estar consigo, independentemente do formato do programa, que é um sucesso. Isso, eu também sou um espectador atento daquilo que tem sido as suas ações, com gente de muita qualidade, e nesta fase é sempre importante ouvir, mas principalmente saúdo o seu programa, porque não só pela forma categórica como faz a moderação, em que permite as pessoas falarem, mas principalmente porque os temas estão claramente muito, muito ligados àquilo que nós todos gostamos, que é o futebol, e embora alguns enquadramentos sociais também possam vir ao de cima para dar a conhecimento a toda a gente, mas e também como da sua amizade e de respeito, já nos conhecemos há alguns aninhos, ambos a começar, Exatamente, é verdade. ambos a começar, mas de qualquer maneira é sempre um prazer e estarei sempre disponível para estar presente consigo, porque é sinónimo de qualidade. Muito obrigado, Mister. É recíproco, como sabe. Ora bem, vamos lá avançar. Vamos, para também esgotarmos esse assunto rapidamente, porque é o assunto menos bom de tudo o que temos para falar. Como é que foi essa enormíssima aventura, pode-se dizer assim, para sair da Argélia e voltar a Portugal, neste momento que o mundo vive, que provavelmente é o maior desafio que a humanidade desta geração enfrenta? Primeiro, eu acho que poderíamos recuar um pouco no tempo para dizer algumas coisas interessantes. Como sabe, isto começou na China, depois foi andando pela Europa e na Argélia chegou um pouco mais para o fim. Mais para o fim, passado 3 semanas antes. Portanto, eu posso dizer uma coisa muito interessante para as pessoas perceberem. Nós, que somos europeus, tínhamos já uma ideia daquilo que estava a passar. Começamos a tomar medidas pedagógicas e profiláticas também do próprio grupo, que foram olhadas de soslaio. Na Argélia, as pessoas, quando nós começamos a falar nisto, sabe que é difícil perceber o árabe, mas nós percebíamos que eles quase que gozavam connosco, e principalmente comigo, quando eu tive a primeira intervenção, fiz uma primeira intervenção antes de um treino e disse: atenção, meus amigos, isto passa-se isto assim, assim. Provavelmente eu não sou nenhum vidente, mas acho que isto também vai chegar cá. Vocês têm dois ou três hábitos que são importantes de referir, mas são importantes de evitar, principalmente, e agora posso dizer, a maneira como efusivamente se cumprimentam. Por exemplo, há uma norma, que é uma norma de educação, que acho que é transversal também a todos os países, mas lá ainda muito mais, qualquer treino não se inicia quando eu, por exemplo, digo vamos começar, eles aproximam-se todos e cumprimentam todos, ou o treinador, de mão. Entre eles, cumprimentam-se de mão e de beijo, não é? Que é o Exatamente. normal. E depois ainda tem outra situação, que é o facto de beberem água. Na Argélia, penso que também é comum a todos os países muçulmanos e de Magrebes, a água é um bem necessário. Por exemplo, é muito normal num jogo de futebol o público a tirar uma garrafa de água para o campo por exemplo, o próprio atleta beber daquela garrafa de água que o público atirou. Isto para dar um exemplo. Então, no treino, no normal dia-a-dia do trabalho, eles bebem água uns dos outros como um ato normal. Na verdade, uma coisa interessante que nós tentamos evitar. E só para ter uma ideia também, ainda mais precisa, se nós, como staff técnico,
Claro que temos algumas obrigações de conhecimento e de aspecto de intervenção nesse aspecto pedagógico e profilático, mas o próprio staff médico nem sequer tinha tido qualquer tipo de intervenção sobre isso. E olhava, o próprio médico continuava a beber água uns dos outros e não sei o que mais. Até que a dada altura eu tive que dizer ao presidente que achava que as pessoas não tinham a noção exata do que estava a passar, e, portanto, que teria que haver uma intervenção mais forte e que eu iria implementar regras muito, muito fortes. Mesmo assim, ainda era de soslaio. Por exemplo, eu tenho dois adjuntos argelinos que eu percebia que quando eu lavava as mãos, comecei a levar o gel para, e comecei a ter luvas, não as luvas já cirúrgicas, mas as luvas para uma pequena proteção, e lavava as mãos habitualmente com gel e tudo, e eu percebia que entre eles havia um desdém incrível sobre aquela situação. Desdém esse que acabou só quando Blida foi a primeira cidade a 40 quilómetros de Argel, que, para as pessoas perceberem o contexto, é como o Var nesta altura. Portanto, estava completamente, o cerco sanitário estava formado, e eu tinha pedido, nós íamos jogar, nós temos 2 jogos em atraso, somos a única equipa na Argélia que tem 2 jogos em atraso ainda, mas íamos jogar com o primeiro classificado. E como nós temos tido uma sobrecarga de jogos, tínhamos ganho a primeira mão da Taça da Argélia, os quartos de final da Taça da Argélia 4-1, íamos jogar na segunda-feira, no dia 16, com o primeiro classificado, e depois íamos jogar dia 19, a segunda mão dos quartos de final. E eu tinha solicitado 2 dias de estágio. É preciso que se diga que a Argélia, do ponto de vista da primeira intervenção forte no futebol, foi muito mais célere que aqui na Europa. Ou seja, nós já jogamos os quartos de final de portas fechadas. Portanto, a partir da altura em que começaram a surgir alguns casos na Argélia, em abono da verdade, diga-se que a Argélia teve uma intervenção no desporto muito mais célere, por exemplo, aqui. E muito mais célere que a própria UEFA, porque o célebre jogo do Valência com o Atalanta, não é? A tal bomba relógio ainda foi disputada com o público. E nós fomos, marcámos um estágio e o clube marca-nos um estágio para Belida. Ou seja, o VAR da Argélia marca-nos um estágio para Belida. E eu, logo, porque ainda não tinham consciência, logo a perguntar para onde é que nós íamos. Então nós íamos mesmo para o centro daquela coisa. Mas explicaram, e com alguma razão, nós íamos para um hotel militar. E o hotel militar que tinha um campo próprio, portanto não havia grande problema. O que é certo é que ainda eu lavava as mãos, comecei a reduzir as próprias reuniões de trabalho que nós habitualmente fazemos em estágio, comecei a reunir ao mínimo, comecei a fazer as refeições também, a tentar que as mesas fossem muito mais espaçadas, porque também lá, infelizmente, há hábitos alimentares que são um bocado complicados e perniciosos para aquilo que é a saúde sanitária. Mas, para resumir, quando nós no domingo estávamos em estágio, portanto, nós tínhamos 2 dias, chegávamos na segunda-feira, entramos em estágio sábado, no domingo sai a notícia que o campeonato parou e que o campeonato ia parar. E então aí é que os jogadores, e aqui mesmo aqueles que Caiu-lhes a quando ficha. falavam, caiu-lhes a ficha e perceberam que a dimensão era de certa gravidade. E, além do mais, eu acho que, do ponto de vista pedagógico, a paragem do campeonato na Argélia, acho que foi o primeiro sinal para o país que havia qualquer coisa de complicado. Só para terem uma ideia, na Argélia há o fim de semana natural, um fim de semana muçulmano, começa à sexta-feira e prolonga-se no sábado, como sabem. Há uma diferença, mas a verdade é que as coisas modificaram completamente, mesmo para a população em geral. Só para terem uma ideia, eu saí da Argel a 40 quilómetros para Belida na sexta-feira, desculpem, no sábado. No sábado não havia em Argel qualquer tipo de máscara, qualquer tipo de pessoas com luvas, qualquer tipo de nada. Portanto, eu no domingo, quando nós sabemos, interrompemos o estágio e viemos para Argel. Quando eu cheguei a Argel e fui buscar uma pizza para comer em casa, já havia pessoas com máscara, já havia pessoas com luvas e tudo. Isto só para terem uma ideia que o futebol também tem um papel importantíssimo naquilo que são as medidas sanitárias globais e da própria sociedade.
E conta-nos então disso até chegar a casa a novela que passou, porque foi uma novela, não foi mexicana, mas foi argelina, Pois, não é? eu abri a parede. Não, depois disto, nós na segunda-feira, portanto, nós jogamos, o campeonato estava parado e havia dificuldades extraordinárias em termos de ligações aéreas. Aquilo foi tudo muito rápido. As coisas foram acontecendo muito rápido. Começaram. Porque o problema na Argélia foi a ponte aérea, que é muito grande, com a França. E como é uma comunidade argelina muito representativa em França, algumas pessoas começaram. Aliás, o primeiro caso na Argélia, curiosamente, em Belida, foi por uma família que veio de França e que foram os primeiros 18 infectados ali em França. As coisas começaram a ser mais complicadas, começou a haver só viagem com escalas, por exemplo, Istambul. Os meus adjuntos vieram na segunda-feira logo via Istambul. Eu não queria vir, não queria fazer escala, porque acho que dentro daquilo que era o contexto generalizado, dentro do contexto daquilo que era a Argélia, dentro do que era o contexto generalizado a nível dos aeroportos e tudo, acho que não era todo, para mim, aconselhável fazer, já que a viagem é um risco em si, não era aconselhável fazer a viagem com várias escalas e principalmente com escalas de 5 e 6 horas no aeroporto. As coisas começaram a ser complicadas, havia também alguns aspectos a gerir naquela situação e eu na segunda-feira desloquei-me à embaixada portuguesa na Argélia e que me disseram, não, está tudo normal, não há problema nenhum, mas há algum problema, há o plano A, o plano B, o plano C, não, está tudo normal. A verdade é que as coisas foram ficando cada vez mais anormais e eu queria também, Ramos, já que nós estamos a falar de muita gente que nos ouve e que nos vê, eu queria, com este sentido crítico em relação àquilo que é a organização, à forma como as coisas se tratam em termos de embaixada, queria dar uma palavra muito positiva, uma palavra de apreço ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português e na pessoa da Inês Croa, que, sem eu ter feito qualquer contacto, diga-se e sublinhe-se, com o Ministério, não fiz qualquer diligência nesse sentido, estava, de certa forma, confiante que as coisas se podiam resolver. O gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros telefonou-me diretamente, e especialmente para mim, e de uma forma muito pragmática e muito direta, e acima de tudo, muito sucinta, perguntou-me, Francisco Chaló, o senhor está na Argélia, o que é preciso fazer para vir para Portugal e o que é que nós podemos intervir para vir para Portugal. Fiquei sensibilizado por isso, obviamente que depois tratei de falar com o meu presidente nesse sentido, ao qual lhe disse, meu caro amigo, nesta altura estamos assim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ligou-me a dizer que havia um avião, e avião esse que não foi fretado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas foi por gente portuguesa, de empresas até de arquitetura, de construção civil de Portugal, em que reuniram um avião, fretaram um avião, e a senhora tinha conhecimento desse avião e disse, eu só queria saber se o senhor tem lugar nesse avião. Se o senhor não tiver lugar nesse avião, nós arranjamos maneira de eu ter lugar nesse avião. E então, portanto, na quinta-feira estava o espaço aéreo cortado, a senhora voltou-me a ligar, a dizer que ia abrir o espaço aéreo, estavam inteligências também com os responsáveis e com os organismos oficiais da Argélia, no sentido de desbloquear, de deixar aterrar esse avião, que era um avião curiosamente espanhol, um avião curiosamente espanhol, que veio, portanto, que deu a luz verde e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros estava a dar luz verde. Isso aconteceu, na sexta-feira saímos às 7, não era às 7, saímos já quase 10 horas, houve muitos atrasos, mas infelizmente em termos daquilo que era a organização da Argélia, a pior coisa foi que num avião de 115 pessoas que nós vínhamos, tivemos de um autocarro para vir da Gar até o avião. Viemos tipo sardinha enlatada, nós portugueses, todos com máscara. Foi um protocolo que nós todos decidimos, toda a gente veio com máscara, com luvas, e viemos no avião e pronto, e cheguei cá e também a fazer aquilo que não é obrigatório. Repare, eu cheguei ao aeroporto de Lisboa, não tive qualquer controle. A única coisa que eu vi que em Lisboa havia diferente era que havia pouca gente. Não houve qualquer tipo de controle, vim, mas como de forma responsável, estou de quarentena e estou completamente isolado. E portanto foi assim, estas situações todas, com algumas coisas positivas, com algumas coisas negativas, mas cá estamos, porque isto no fundo não é para brincar, é preciso Não. ser responsável.
Não, e já disse, ainda hoje perdeu a vida uma criança de 14 anos e isso deve-nos fazer todos pensar nesta obrigação social por nós e pelos outros estar em casa. Ora, o Tiago Quaresma, que também veio há relativamente pouco tempo de Moçambique, esteve lá a trabalhar nos Black Bulls, e um abraço para ele, é presença assídua e fixo no nosso programa sobre futebol de formação. Pergunta-lhe, Mister, faça todas as dificuldades que passou no seu regresso a Portugal, que mensagem deixa aos vários técnicos, e são muitos, eu tenho falado com muitos, portugueses que estão nos seus países de trabalho ainda à espera de conseguir viajar para Portugal. Bem, é uma mensagem acima de tudo de esperança. Eu acho que em momentos de crise a melhor coisa que se pode ter é alguma racionalidade e alguma tranquilidade ativa. Eu costumo dizer, um pouco na brincadeira, há quem me critique nisso, que eu costumo dizer é preciso ter calma, mas é preciso efetivamente ter alguma calma. Eu acho que as entidades oficiais vão tratar do assunto. Eu sei que, por exemplo, na Arábia Saudita há muita dificuldade. Eu sei que, Sim. por exemplo, o Paulo Fonseca em Roma está lá. Eu sei que há jogadores também para essa Europa fora que ainda estão lá fechados. Mas eu acho que duas coisas que eu recomendo, se me permitem um aconselhamento de alguém que Claro. acho que ninguém pode aconselhar, em bom da verdade, em nada, porque isto é tudo muito desconhecido. Mas a primeira coisa, numa situação de risco e uma situação emergente, eu acho que a primeira coisa é não se preocupem só em fazer a viagem. Preocupem-se em fazer a viagem com segurança. Preocupem-se não só naquilo que é o transfer e o transporte de lá para cá, mas preocupem-se da maneira que quando cheguem cá, terem as condições para não estarem sequer com ninguém. Eu acho que é importantíssimo isso. Mais dia, menos dia, eu acho que ninguém vai ficar preso em lado nenhum. E é só uma questão de alguma paciência, e alguma tranquilidade, mas principalmente tentarem organizar tudo de maneira a não tomar riscos. Eu penso que se calhar cá em Portugal, e se me permita só ali Claro que sim. mais um parênteses, eu penso que cá em Portugal estas coisas vão complicar mais porque as pessoas efetivamente não têm tomado medidas corretas. E quando eu digo medidas corretas, eu já nem falo porque, perdoem-me que vos diga isto, eu não consigo acreditar em tudo aquilo que eu ouço na televisão, não é? Porque eu Claro. lembro-me em janeiro, a nossa responsável maior da saúde dizer que isto não havia problema nenhum, portanto, É verdade. agora que moral tem ela, que moral tem essa senhora para nesta altura estar a falar, pelo menos para mim, tenho muitas reservas daquilo que ela poderá dizer a seguir. E isto não, eu sou completamente apolítico, mas sou principalmente da competência. Quando nós não dominamos qualquer área, mesmo que é do nosso métier, acho que temos que ter alguma cautela naquilo que falamos. E, portanto, em conformidade com isto, eu acho que há uma responsabilidade cívica que as pessoas têm que ter, e, no fundo, cada um de nós vai ser o grande responsável por todos passarem melhor. Isso é sem dúvida. Ora bem, antes de passarmos agora para o Paradu, e há aqui muita coisa interessante para falarmos, e desta experiência da Argélia, e falar do jogo, que foi o que eu prometi nesta quarentena da bola. O Pedro Leite Borda, meu amigo, que chegou agora da Nigéria, seu amigo também, esteve Nosso amigo, nosso amigo, exatamente, nosso amigo. a dizer que você está de quarentena, mas a comer bem. E eu posso partilhar que tem tentado apurar a sua técnica culinária, não é? Aproveitar a quarentena por isso. Remo, eu evito que, como sempre, tem sempre a estar provocador. Mas a verdade é que tenho aprimorado e felizmente tive também o meu primeiro casting na Argélia, porque a gastronomia na Argélia é tão má que eu próprio Claro. avancei e tenho surpreendido a mim próprio, tenho surpreendido a mim próprio, porque eu tenho feito autênticos petiscos e autênticos milagres já na Argélia e tenho feito aqui também em Portugal claro que tem que se fazer isso e tem que se levar isto um pouco na desportiva, porque eu tenho a minha vida tem sido feita de grandes coisas, grandes acontecimentos para o bem e para o mal. Mas eu acho que nós, se tivermos alguma paciência, se calhar levamos as coisas muito melhor. Portanto, encaro isto, acima de Encontrar tudo, como coisas para fazer, não é? Positivas. não, acredito que tem que haver coisas. E as pessoas que gostam de nós estão sempre connosco Claro. também. E nós estamos sempre com elas. Muito bem, vamos então falar agora desta experiência fantástica no Paradu. Como eu disse em off, estava a falar consigo, aqui em Portugal chegou fantástico trabalho, nomeadamente na última temporada, da equipa Sensação, treinador da época, mas não chegou tanto as muitas dificuldades que foi vivendo. E vou começar já com uma que nem eu sabia, apesar de falar muito consigo, que me estava a contar antes de entrarmos em direto,
que não pode, ou não é normal contratar jogadores. Ou seja, no tempo todo que lá esteve, entrou agora um jogador e nem sequer é daqueles que entra logo de caras, é para ser trabalhado. Conte-nos um bocadinho este contexto, porque realmente é sui generis. Quando fui falado, eu tive três semanas de conversa com o meu presidente. E na altura ele falou, o ano passado, para começar, eu estava no Leixões, tinha contrato com o Leixões até, e depois nem comecei a época, porque abracei o projeto e agradeço também aos dirigentes do Leixões por aquilo que me permitiram abraçar. Portanto, a questão que eu posso dizer é o seguinte: este clube é um clube muito sui generis. A Argélia tem na sua formatação e na sua forma de estar no futebol, Paradu tem uma história diferente e tem um contexto completamente diferente e tem uma filosofia completamente diferente. Quando eu fui para lá o ano passado, os jogadores, portanto, era o segundo ano. Portanto, é o segundo ano que o Paradu estava na Primeira Liga. O Paradu, esse que foi nascido e criado em 94. Portanto, é um clube muito recente. Em 94, através de José Maria Guiô, fez uma academia e uma ideia de tentar pôr uns miúdos ali a treinar e tudo. Com umas ideias muito interessantes. Por exemplo, eles treinavam 3 vezes por dia. A primeira era às 7 da manhã, em que tinham que treinar descalços. Ninguém podia treinar de chuteiras ou de sapatilhas. Para poderem para entrar na academia, que tinham que ter capacidade técnica, fazer 30 toques, aquelas coisas todas, tudo isso em contexto analítico, mas que no fundo pressupunha uma determinada ideia técnica. Isto foi andando até que um grupo de pessoas tentou desenvolver o clube para os séniores. E isso aconteceu. Mas a verdade é que o clube não tem jogadores, com exceção de 3 jogadores que na segunda divisão, quando subiram à primeira, eles foram buscar um guarda-redes e 2 centrais, à quarta divisão. Que estão lá. O resto é tudo criado, nado e criado no Paradu. Portanto, se me perguntarem em termos daquilo que é o que mais interessa, as pessoas não querem saber do Paradu, querem saber a minha realidade, eu também quero saber as minhas dificuldades e daquilo que tenho que fazer, muito honestamente. Quando eu cheguei lá, portanto, não há aquela história de dizer, olha, falta um jogador, isto, não, não falta nada. Nós temos tudo, não falta nada, portanto, agora tens aqui. No fundo, que eu faço o que eu cozinho agora, não é? Vou ao frigorífico, o que é que eu tenho? Vamos então fazer isto. E só para terem uma ideia, isto estamos a falar num campeonato, porque isto tem tudo a ver com o contexto. Estamos a falar num campeonato que há clubes que gastam 30 milhões de euros. 40 milhões de euros. Há clubes que têm 11 milhões de seguidores. Né? Portanto, mais quase que a população. O Paradu não tem adeptos. Ou agora que vai tendo, não é? Mas começou por. Eu já vou lá, já se vai rir um bocadinho, eu já vou lá. Ali não há hipótese nenhuma. Ali tens aqui isto, trabalha agora isto e toca a andar portanto, não há hipótese nenhuma de escolher jogadores. E, portanto, por exemplo, o ano passado, nós ainda tínhamos 2 ou 3 jogadores que já jogavam, 7 jogadores, que já transitavam dos outros anos, já no fundo tinham 2 ou 3 anos de séniores, tanto na segunda divisão como na primeira liga. Este ano, nós temos 60% dos jogadores que estão a jogar pela primeira vez a primeira liga. E 60% dos jogadores que estão a jogar a primeira vez nos séniores. Portanto, vinham da equipa B, da tal equipa B, que na Argélia... Vinham do sub-19 e do sub-20. Porque na Argélia, e sim, eu ouvi também o Tony, e também já ouvi falar, o Pedro Levi, também a falar daquilo contexto, a Argélia tem naquilo que é a sua ideia de formação, tem algo interessante, que é o facto de todas as equipas que estão na Primeira Liga são obrigadas também a fazer o campeonato de reservas, ou seja, o mesmo campeonato, por exemplo, só para ter uma ideia, nós vamos jogar com o CRB, por exemplo, que é um dos clubes mais ao Mundial. A minha equipa de reservas também vai jogar com o Mundial, seja antes ou seja depois. Isso a única questão que está... contexto formativo, não é? E na transição para... É um pouco. Embora o Paradu, nesse aspecto, é claramente a equipa mais
que leva mais a sério um pouco a formação, porque nesta altura o Paradou, para além de ser um clube que, pronto, não tem muita expressão, com exceção do ano passado, que na verdade conseguiu ter uma expressão a nível dos séniores representativa, com a tal apuramento para a CAF histórica, terceiro lugar também histórico, pronto, melhor marcador, aquelas coisas todas. A verdade é que o Paradou tem uma ideia também de negócio. O porquê de não ir contratar jogadores fora, o porquê de não ir contratar jogadores que sejam uma necessidade para a própria equipa, não é? Do ponto de vista competitivo, interno, mas também do ponto de vista até de competição dentro do contexto de campeonato, ou dentro das próprias necessidades da equipa, porque o problema de todo o projeto, de toda a persecução, de toda uma ideia, de toda uma filosofia, é sempre o exagero, como eu costumo dizer. Quando nós levamos ao exagero tudo, não é fácil. Portanto, se isto fosse fácil, foi aquilo que eu às vezes dizia ao Paradou, e já agora vou abrir um parênteses. O ano passado fizemos aquilo que fizemos, e eu no final do campeonato, aliás, foi difícil eu ficar lá também para este ano, mas também podemos abrir outro parágrafo, mas já queria dizer isto. Foi difícil porque o ano passado eu dizia, cuidado, que as coisas não vão ser assim. Vocês vão vender, só para terem uma ideia, o Paradou bateu o ano passado o recorde de vendas em toda a Argélia de sempre, na história da Argélia. O jogador mais caro de sempre, transferido de um clube argelino para a Europa, foi batido o ano passado pelo Paradou. Portanto, o Hichem Boudaï foi para o Nice, foi vendido por 4 milhões de euros. Foi nem o Slimani saiu do CRB para fora, para a Europa, por 300 mil euros. Claro. Outros jogadores têm outros jogadores, mesmo outros jogadores de maior nome. O Brahimi, como sabe, não foi formado na Argélia, teve uma formação praticamente em França, mas foi, portanto, o Paradou ano passado fez qualquer coisa em números redondos de 6 milhões de euros de vendas. Portanto, isto tudo. Mas aquilo que eu dizia a eles é cuidado, que isto é como aos padeiros, não é? As fornadas não são sempre boas. Nós podemos estar a trabalhar muito bem na formação, mas a verdade é que isto não é assim. E vocês, se quiserem, o Barcelona, que é uma das equipas que tem por norma aproveitar a cantera, não consegue na sua cantera tirar todos os jogadores necessários para a sua equipa de futebol. E, portanto, é preciso terem em conta isso. Ora bem, vamos aqui abrir algumas perguntas já para si. Tendo em conta o que estava a dizer, eu já vou às restantes. Prometo que vou fazer todas as que vocês estão a colocar ao Mr. Chaló. O Tiago Quaresma pergunta, uma vez que estamos a falar disso e que trabalha com um plantel muito jovem, qual é a sua opinião sobre a formação de jogadores na Argélia? Formação de talentos, de jogadores dentro da Argélia. Bem, há problemas transversais, apesar de ser uma África branca, há problemas transversais na formação, que são também oriundos daquilo que é a parte cultural. O rigor e o profissionalismo não são de forma alguma um denominador comum no jogador argelino. Tem muita dificuldade. Por outro lado, o ritmo que trabalham, os inputs táticos, técnico-táticos, naquilo que é a formatação de um jogador, acaba por deixar muito ao Deus gerá e àquilo que é a capacidade inata do próprio jogador. Não é? E eu há bocado ouvi o Tony e quase que eu costumo dizer que o treinador europeu em África tem muito a ver com aquela história dos domadores de cavalos selvagens, não é? A história de um bom cavalo, um bom por 100, e ele primeiro que seja domado é muito complicado. E não há dúvida que temos esse problema. Há aqui uma coisa muito importante, uma paixão enorme pelo futebol. Há também algo que é importante e que ajuda que os atletas vão se desenvolvendo, mas a nível de trabalho geral, há aqui duas coisas que são importantes. As pessoas vivem lá muito o momento, não é? Não conseguem ver para além daquilo que é o horizonte, a linha do horizonte, como eu costumo dizer. Só para ter uma ideia, por exemplo, o próprio público obriga a que as pessoas
da Argélia, principalmente da Argélia, funciona dessa maneira. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. A maior parte dos jogadores na finalização da Argélia, quando a bola vai no ar, em vez de abordar a bola de cabeça, é capaz de tentar fazer um pontapé de bicicleta. Porquê? Porque isso é que é interessante, porque isso é que é espetacular. Por exemplo, o público tem um som muito interessante, que é quando começam a dar toques, mesmo que esses toques não deem nada, mas ajudam. O que é que eu quero dizer com isto? O próprio jogador argelino, o jovem, vai imbuído nesse esquema, e que é muito difícil. Em termos daquilo que é também algumas valências que são importantes para aquilo que é a formação, para aquilo que me é dado a constatar, e até falo para o meu próprio clube, não há de todo alguma uma ideia que prepara o jogador para altos voos imediatamente. Por isso é que o trabalho de evolução, por exemplo, o ano passado, nós tivemos 4 meses e meio até conseguirmos chegar a um nível que nos permitisse trabalhar o jogo, ou os princípios do jogo que nós pretendíamos e da maneira que nós queríamos modelar o próprio jogo. Porquê? Porque há uma questão do falta de rigor no trabalho, da intensidade, daquilo que é a aprendizagem, daquilo que é que lá fazem muito, pegam nos exercícios da net e tentam fazer os exercícios, mas não sabem como é que os fazem e como é que os vão de fazer e principalmente como é que hão de tirar o devido proveito desse mesmo exercício para o transporte do jogo. A questão daquilo que é a relação intersetorial, não existe esse conhecimento, e falo até no meu clube, que até tem algum princípio de académico e tem de academia, principalmente algumas coisas. Nós temos um treinador francês na formação também, mas a verdade é que não tem que haver alguma coragem, que não é fácil, eu também reconheço, há uma dicotomia muito grande entre aquilo que o povo exige ou que o povo pede e aquilo que é preciso ter para a formatação do jogador, e isso cria problemas. Eu posso até posso dar uma confidência, eu tenho problemas na Argélia, e não tenho problemas só o ano passado, quando lá cheguei. Eu tenho problemas na Argélia, na fase inicial do meu trabalho, eu tinha problemas com os meus adjuntos. Por acaso o meu presidente percebeu o que é que eu queria fazer, porque eu sempre lhe disse aquilo que ia acontecer, em várias coisas, a nível individual e a nível coletivo. Mas eu tive problemas com os meus adjuntos e tive problemas com os meus jogadores. Bem, coisas elementares. Eu, por exemplo, estava 3 semanas na Argélia e de repente vejo uma parangona no jornal. Eu não leio os jornais dos livros, não vale a pena, porque aquilo é horrível, é horrível. Nós conseguimos falar para o jornal sem ter falado para o jornalista, portanto, está a ver, quer dizer, isto é o exemplo mais complicado. E uma vez lhe chamaram a atenção que vinha na primeira página um título garrafal, as minhas letras garrafal, dizia Xaló rigoroso. E eu tive a curiosidade de ver que estava rigoroso. Abre a página do jornal, lá dentro, dizia: o treinador obriga que os treinos comecem a horas, que os jogadores comam todos juntos e que, principalmente, o jogador que não chega a horas não treina. Portanto, isto era o só rigor. para ter... Era o rigor, portanto, e só para ter uma ideia. Isto... sem ir muito ao pormenor, isto diz tudo qual é a dificuldade que nós temos. E depois, aquilo que já vem de trás. Eles gostam de jogo. Eles não gostam de treinar. Têm muita dificuldade a treinar. E por isso é que eu digo, por exemplo, o caso do Hichem Boudoir. O Hichem Boudoir não... É evidente que eu posso dizer com algum orgulho, não é com falsa modéstia, o Hichem Boudoir fez a formação toda como médio defensivo. Claro que eu passei para um 8, né? Passei para um 8. Mas ele tinha condições inatas de trabalho. Portanto, ele era um jogador diferenciado nesse aspecto. Não foi só no aspecto cognitivo que ele possa ter acrescentado, não foi só... Mas foi naquilo que também era uma qualidade inata, porque ele vinha de famílias muito, muito humildes, ele era de cor, mas era do Sara, da parte do Sara. Portanto, era um jogador que tinha claramente a necessidade de trabalhar.
E, portanto, as dificuldades foram extraordinárias e nós tivemos problemas incríveis. Eu tive problemas enormes para obrigar os jogadores a terem o rigor necessário àquilo que nós pretendíamos implementar e que, felizmente, veio a dar resultado. Não é? Felizmente, isso veio a acontecer. Muito bem, para respondermos aqui a mais algumas perguntas antes de continuarmos, e há histórias muito curiosas para o que o Mister vai partilhar connosco. O João Pereira Coelho, aproveitando porque ele está ligado à Quest, para agradecer a todos que nos seguem via Quest e agradecer à Quest pela parceria, que muito me honra. Gostaria de saber os seus comentários relativamente aos departamentos de scouting, se é que existem, na Argélia, pergunta ao João Pereira Coelho. Não, não existe. Eu, para ter uma ideia, há jogos que eu não consigo visualizar. Nem meus. Porque há lá uma lei que não permite filmar os jogos, por exemplo. Incrível. Incrível. Nós não conseguimos filmar os nossos jogos em nossa casa. Fora então é impossível. Fora então porque podemos ficar sem a câmara e o cameraman pode ficar morto. É tão básica, não é? Até qualquer escalão de formação agora, ou qualquer equipa, por muito pequena que seja, não é? Não há a mínima chance de haver um bom scouting lá. O scouting que se pode ser feito é pela observação em loco das pessoas e poder deslocar ali ou lá. Mas mesmo assim, só para ter uma ideia, eu tive um jogo que não tinha imagens nenhumas do adversário e como o meu adjunto argelino também pouco faz ou nada, eu mandei ver um jogo para observação, pelo menos para ter alguma coisa. E ele disse-me de caras, eu tenho muito medo de ver esse jogo, porque se me reconhecerem, matam-me na bancada. Portanto, o scouting tem que ser externo, provavelmente. Não há um trabalho muito organizado. É por isso que as grandes equipas na Argélia, o scouting é muito fácil. É contratar os melhores daqueles que se ofereceram no campeonato, têm dinheiro, compram, e está feito. Agora, nós é que não podemos fazer isso, nós temos um orçamento 15 vezes inferior a qualquer dos primeiros classificados. Não é? O Bruno Passos, que é agente, também nos segue bastantes vezes, diz, na opinião dele, tem jogadores, um abraço para o Bruno, para jogar na Primeira Liga Portuguesa com qualidade, para se impor, sendo que a maioria, Portugal não consegue antecipar-se ao mercado francês. Pergunta se concorda com isso. Com as duas coisas. Não me parece que haja esse problema. E posso falar de coisas concretas, não tenho problema nenhum. Quem me conhece sabe que eu sou suficientemente maluco às vezes para dizer algumas verdades. Não, a questão eu posso dizer uma coisa. O Nice deu 4 milhões de euros para o Chamboudaí. O Chamboudaí eu tive, não por iniciativa própria, mas tive muitos clubes portugueses, ou através dos seus scoutings, ou através de tudo, a perguntarem. E falou-se muito do Sporting a determinado momento. Sim, o Nadji também. Sim, o Nadji também. O Nadji e o Ixembudei. Mas às vezes não é bem isso. Não me parece que seja bem isso. Eu acho que, por exemplo, o Ixembudei até foi para bem do clube, ou se calhar para bem do Ixem, já nem sei bem, não posso dizer isso, só o futuro dirá, foi para a França. Mas se calhar, nas alturas que começaram a falar comigo, se calhar tinham contratado o Ixembudei muito antes e se calhar com um preço muito menor. Portanto, acho que não é por aí. Acho que, sinceramente, e nem é alguma dificuldade, as pessoas, às vezes, em alguns mercados, terem uma intervenção mais forte e mais determinada. E repare, nem sequer no Ixembudei, no caso do Ixembudei, nem sequer a língua francesa é uma vantagem, porque o Ixembudei não fala francês. Só fala árabe. Ele nem francês fala. Portanto, não é uma questão disso. Eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu acho que é uma questão de aconselhamento também, por outro lado. Ou se calhar de alguma facilidade disto ou daquilo para poder fazer a intervenção no próprio mercado. Mas não me parece que seja por aí. Acho que em todo lado há bons jogadores na Argélia. Há em todo lado, o próprio Tony dizia, e bem, há bons jogadores nos Camarões, no Uganda. Em todo lado há bons jogadores. Em todo o lado há jogadores que podem jogar no futebol português. A questão é que as pessoas também estejam viradas um pouco para um mercado ou para o outro e, portanto, às vezes a própria relação do negócio também pode ter alguma influência.
Ora bem, tem tudo a ver com aquilo que estamos aqui a falar. O João Lains diz, tendo em conta o impacto que alguns jogadores formados no Paradou vão tendo nos principais campeonatos da Europa, dá os exemplos do Atal do Nice, o Ben Sebaini do Borussia Mönchengladbach, o El Malili do Angers, que o futuro pode perspectivar para o Adem Zorgan ainda na sua equipa, e já agora, que razões eventualmente possam ajudar a explicar as dificuldades de afirmação do Naiji no Gil Vicente? Bem, eu vou começar pelo último. Sim. O Naji, eu gosto muito do Naji. Portanto, o Naji veio e não vejo que tenha muitas dificuldades. É só lembrar o caso de quem quiser saber do Brahimi no primeiro ano no Foco Porto. Né? E depois o que é que aconteceu a seguir. Ou então, para quem gosta, para quem não quiser falar de um argelino, falar de um argentino. Lisandro Lopes, por exemplo, o Foco Porto, o primeiro ano, era assobiado e no segundo ano foi o melhor marcador da equipa. Há algumas etapas que têm que ser queimadas. E é preciso não esquecer que às vezes há pormenores que não são pormenores, mas são por maiores. Repare, o Nagy, quando chegou ao Gil Vicente, já estava em competição. O Gil Vicente. Portanto, aquela primeira pré-época é complicado. E depois tem lá outro jogador que também foi meu jogador e que também, felizmente, também contribuiu para que ele chegasse ao mais alto patamar, que foi Sandro Lima. Né? Começou a marcar golos e, portanto, isto às vezes é difícil. Curiosamente, na altura que estavam a jogar os dois, o Nagy teve uma lesão e, portanto, não há nada como fazer isso. E já agora, e para ser coerente com aquilo que eu estou a dizer, e indo ao encontro da pergunta, ou da questão, é só saber qual é o percurso do Atal. O Atal, o primeiro ano na Bélgica, não jogou, só jogou 10 jogos. Exatamente. As pessoas às vezes, para falarem, isto não vale a pena só falar do bolo. Nós, quando comemos o bolo, temos que olhar primeiro todos os ingredientes que foram feitos. O Atal não jogou. O Atal jogou na Bélgica, andou ali uma época toda a fazer um percurso para lá chegar. E é um excelente jogador. Eu não foi meu jogador, o Melali já foi. O Melali ainda trabalhou comigo 1 mês e meio. E está no Angers, também tem tido alguns problemas de lesões, tem tudo bem, mas se me permite só, não sendo advogado de defesa nem do diabo, o Nagy já demonstrou a sua qualidade, é só ver o gol que ele marcou contra o Sporting, que teve grande classe, não é? Agora, é preciso ter algum tempo. E também, não me esquecendo da pergunta, nem todos os jogadores, alguns jogadores têm maior problemas de adaptação na fase inicial que outros. Falou-me aí, e também acho que talvez seja o único jogador nesta altura pronto para vir para a Europa do Paradou, o Adem Zorgan. O Adem Zorgan é, na verdade, um jogador que já o ano passado, para mim, eu dizia que tinha essa capacidade. O Adem Zorgan é, na verdade, um jogador diferenciado a todos os níveis. Porquê? Primeiro tem 1,84 m, portanto é um jogador, é um médio, com 1,84 m. Depois é um jogador que ao contrário daquilo que ele faz na seleção, e que agora foi à seleção A, precisamente a jogar nesta nova posição que eu estou a colocar, o percurso do Adem Zorgan foi completamente contrário ao Hichem Boudaoui. Eu passei do Hichem Boudaoui de trás para a frente e agora estou a passar o Adem Zorgan de frente para trás, porque ele jogava mais a 10 e acho que ele, como 6, é um jogador muito, com uma qualidade acima da média, mas tem algo que para mim vai ser fundamental para a sua evolução como jogador, que é a sua inteligência. É um jogador que, e isto o ADN familiar às vezes tem muita influência. O pai foi antigo jogador de futebol, de muita qualidade também, internacional. A mãe, curiosamente, foi campeã, e na Argélia, campeã de natação. Portanto, o irmão também é nadador, e ele tem uma cultura desportiva que o ajuda. Eu não tenho nenhum jogador, infelizmente, que possa ser a minha extensão no campo, por razões óbvias, que vocês já entenderam o porquê, porque é difícil, num país africano, na Argélia, ainda por cima com jogadores tão jovens, com uma média de idades de 20, 21 anos, 22 anos, eu tenho uma média de idades numa equipa B aqui praticamente do português, não é? É muito difícil ter alguém que tenha uma capacidade para ser um porta-voz no campo. De qualquer maneira, o Adem Zorgan
é na verdade um jogador que, tendo 19 anos, é daqueles jogadores que mais facilmente compreende algumas mudanças que se possam fazer durante o jogo e algumas chamadas de atenção durante o jogo do ponto de vista tático. Ora bem, mais uma questão para si, Mr. Chaló. O Pedro Sousa Faria, também um abraço para ele. Pergunta-lhe como é que lhe Um abraço. surgiu este convite e esta hipótese para a Argélia. Ora bem, é muito fácil, muito fácil. Houve alguém que me falou que provavelmente o presidente me ia ligar. Isso, durante a nossa carreira, como sabem, há muita gente que liga, dizem que alguém vai ligar e depois não liga, ou então se liga é por outras razões, não há problema nenhum. Mas na altura eu, como não tenho por norma não atender a números privados, mas avisaram-me que tinha que atender um número privado porque iria ligar de longe. E ligou-me e falou comigo volto a dizer, durante 3 semanas, falou comigo o presidente e explicou-me o projeto, explicou-me o porquê da minha contratação, o porquê que eu que achava que era a pessoa indicada e ele, nesse aspecto, convenceu-me. Não só a parte, estamos aqui a falar da parte monetária que também foi preciso algumas situações Para ir para fora, que não é? é importante, mas aquilo que me ajudou a convencer foi porque eu fiz uma pergunta, porquê eu? Porquê eu? E ele disse-me, porquê? Porque eu era um jogador, eu era um treinador que tinha facilidade em formatar jogadores, em descobrir novos talentos, em fazer algumas coisas, em fazer surgir jogadores que para a mais alta roda do futebol, que tinham também um aspecto de formação e que tinha capacidade também de poder falar com as pessoas, aspecto pedagógico, essa coisa toda, e portanto que era de calhar a pessoa indicada. E foi assim que as coisas surgiram, através também de uma pessoa que já tinha falado há 2 anos, passou 1 ano e depois falou para ir para a Argélia. Portanto, aí depois de 3 semanas de conversa, disse que sim ao presidente para ir para a Argélia. Ora bem, vamos aqui para uma pergunta que vai dar primeiro um elogio que eu acho que é muito importante e que é totalmente merecido. O Paulo Pereira diz: o futebol e os treinadores não são idades, novas ou velhas vagas. O futebol é sabedoria, o futebol é competência. Um dos muitos ensinamentos que traz com ele desde uma semana em Viseu, em que o Mister Chaló lhe abriu as portas de sua casa sem esconder o que quer que fosse. Grande trabalho na Argélia e que venha um projeto em Portugal digno da sua capacidade. Já agora, disto do Paulo Pereira, a Márcia Amaro também lhe está aqui a perguntar se pensa treinar nos próximos tempos em Portugal. Em relação aos jogadores que trazia da Argélia, já respondeu, mas se pensa nos próximos tempos voltar a Portugal, há aqui muita gente a desejar que isso aconteça. Não, eu sinceramente, penso voltar a Portugal. Ou até se quiser, há uma coisa que eu penso, é não ficar na Argélia. Não é? Isto é... Estava a pensar se continuava, não é? Quando falei consigo, trocamos umas Foi ideias. muito difícil, foi muito difícil. Eu naquela altura fiquei, porque houve uma exigência muito grande e porque houve uma promessa que me faltaram. Né? Eu disse só ficaria com contratação de três jogadores. Foi-me prometido que vinham esses 3 jogadores, o que é certo é que nós fomos para a Eslovénia de estágio e viemos e os jogadores até disseram que vinham 3 africanos para as posições que eu tinha referenciado, que eram fundamentais, porque eu sabia, atenção, há uma coisa que as pessoas... Claro que o trabalho do ano passado foi um trabalho mais visível, não é? Até porque pronto, foi a primeira vez. Ir para a Argélia foi um desafio para mim, porque. Porquê? Porque eu felizmente tenho tido a sorte e a felicidade de fazer nos clubes sempre, fazer todos os clubes que eu passei, fazê-los crescer. E bater alguns recordes, mesmo, por exemplo, em termos estatísticos, posso-vos dizer que mesmo no Leixões, que tive 13 jogos, com exceção se eu tinha nos 2 últimos jogos que nós tivemos uma ideia de ver jogadores, era o treinador que tinha feito mais pontos de todos que lá tinham estado. Mas em todos os clubes, felizmente, tenho tido a felicidade de fazer algumas coisas interessantes. Mas o trabalho que eu estava a dizer, o trabalho mais difícil para mim é o deste ano. Isto porquê? Eu, ano passado, na altura que estávamos a negociar a ficar,
convenceram-me que vinham três africanos para as posições que eu queria. O que é certo é que vieram africanos, só que eram os argelinos são africanos, não é? Só que não me disseram que eram os argelinos, os africanos da academia. E, portanto, era muito difícil e só fiquei lá por causa disso. Felizmente tive muitos contactos, muitas conversas e que, no fundo, como quem me conhece sabe que eu sou um pouco também de projetos e um pouco ligado àquilo que eu quero crescer, e também eu queria ficar ligado a uma coisa que, graças a Deus, fiquei. Foi, sendo eu o treinador que levei o Paradou para a primeira vez à CAF, fui o primeiro treinador do Paradou que conseguiu estar a participar na CAF, mas também ter ido à fase de grupos da CAF. Portanto, isso já é uma coisa que ninguém me tira. E provavelmente vai demorar alguns anos para que as coisas voltem a acontecer. Mas só para continuar o raciocínio, eu só fiquei... O meu objetivo este ano, só para vocês terem uma ideia, foi manutenção, ter uma participação digna na fase... não era ir da fase de grupos, nós eliminamos o SFAX, fizemos 3 eliminatórias, mas que era a fase de grupos. Ter uma participação digna na CAF, voltar a potenciar os jogadores, né? Que é, no fundo, é o principal, e tentar fazer qualquer coisinha na Taça de Portugal, né? Na Taça da Argélia, peço desculpa. Na Taça da Argélia estamos a um passinho muito grande, vou ter novamente um recorde, portanto eu já o tinha feito com os quartos de final, estamos a um passinho de chegar às meias finais, também. E nesse aspecto acho que estão criadas as condições para desta vez encerrar mesmo o capítulo, não é? Para voltar a Portugal, é evidente que eu estou sempre disponível. Portugal é o meu país, isso não tenho a menor dúvida. Vai depender de muita coisa, obviamente, vai depender de muita coisa, das pessoas acreditarem. Quero também agradecer ao Paulo Pereira, foi também grato tê-lo comigo a trabalhar. Mas estarei sempre disponível a trabalhar. Sou um profissional de futebol, sou uma pessoa que gosta de aprender todos os dias, desenvolvo o meu trabalho sempre de uma forma muito, muito criteriosa. Não sou um treinador de 4-3-3, de 4-4-2, não sou um jogador de tic-tac, não sou um jogador de futebol direto, não sou um jogador de futebol indireto, ou um treinador de futebol direto ou de futebol indireto, sou um treinador que tenta otimizar ao máximo os recursos que me põe ao dispor. Ora bem, vamos falar aqui só um bocadinho do futebol argelino em geral, porque o Pedro Sousa pergunta-lhe se o Paradou tem algum rival específico, como há aqui um Porto Benfica, por exemplo, e havendo se há aquelas questões de violência como aconteceu no Egito, naquelas imagens trágicas, e já agora o Nuno da Silva pergunta-lhe como é que é o grande derby da Argel entre os dois principais clubes, né, da Argel. Sabendo-se a paixão dos argelinos, não é? Que às vezes é doentia também. Estas perguntas todas têm tanta coisa para dizer. Primeiro de tudo, há uma coisa que eu vos vou dizer. Nós jogamos sempre fora. Né? Não há adeptos. Não há adeptos, portanto, jogamos sempre fora. E não temos campo também. Não é? Exatamente. E como não temos campo, jogamos sempre fora. Nós ficamos em terceiro lugar a jogar no campo do primeiro. E a 3 jornadas do final estávamos a 1 ponto do primeiro. Agora imaginem qualquer clube sem campo aqui, sei lá, não sei, um Aves qualquer a jogar no estádio do Benfica e está em terceiro lugar a 1 ponto do Benfica. Portanto, já agora para nos rirmos um pouco, que acho que estamos numa altura para nos fazer rir, claro. Nós ficamos em terceiro lugar histórico na Argélia. Tinha sido um clube, o último jogo tinha sido com um clube de desceu de divisão, portanto, muito bom para nós que não trouxe público, já tinha descido de divisão. Estavam 110 pessoas no campo. Estavam 200 polícias. 200 polícias estavam. Mas 110 pessoas estavam no campo. Portanto, estamos aqui a falar só de família dos jogadores e jogadores e não há nada. O derby, para ter 60 ou 70 mil pessoas num derby, se for no 5 de julho, é fácil. Um contingente policial brutal, uma coisa abismal. Um jogo na Argélia com 10 mil pessoas é um jogo de fraca assistência. É um jogo de fraca assistência. E já agora, eu por acaso gosto muito de cinema, nunca tinha visto um Sabre ao vivo,
e na Argélia também já vi dentro do meu próprio balneário de um adepto, portanto, forasteiro. O Pedro Levi está-lhe aqui a perguntar e a pedir que você conte as histórias, eu também sei quais são, dos apertos que foi sofrendo quando o Paradu começou a incomodar os clubes grandes da Argélia. Foram muitos. Eu por acaso, eu tive um problema logo no início. Um problema que até fiz uma figurinha muito triste, que passou aí no YouTube, e depois aí, ainda por cima tenho amigos que fizeram o favor de passar isso, uma figurinha muito triste. Eu acho que o Remo também se calhar deve ter visto, não sei. Eu à sétima jornada do ano, eu à sétima jornada do ano passado, eu estava fartinho de ter problemas. Tinha empatado 3 jogos com penaltis no último minuto e depois perdi um jogo com uma coisa astronómica, estava a ganhar 1-0 aos 60 e tal minutos e de repente acho que ficamos parados, não sei. Não, estou a ouvi-lo, estou a ouvi-lo. Tá. E de repente, por isso simplesmente, aquilo só não partiram pernas aos meus jogadores até virar 2-1 aconteceu. Bem, depois, claro, na conferência de imprensa fiquei um bocado mais enervado e até quem me conhece sabe que eu gosto de ter calma, mas aqui já era um acumulado de situações. Mandei calar jornalistas, mandei calar tudo. Claro que foi uma multa de 100 mil dinares para a Liga. Fui a uma reunião do Conselho da Liga e a única coisa que lhes mostrei foi uma pen. E disse assim, aqui está a pen. Eu treino na Argélia, em qualquer parte. Felizmente, de uma maneira ou de outra, vou treinar. Mas há uma coisa que vocês fiquem a saber. A partir de agora, está aqui todos os resumos de todos os jogos que eu, por acaso, felizmente, tinha feito 7 jogos e tinham dados todos na televisão, por isso é que eu tinha as imagens. Eu tenho aqui as imagens todas. Está aqui um compacto dos lances todos. Se vocês não fizerem nada, a partir de agora, posso-vos dizer que sou eu que vou divulgar isto para a Europa fora. E aquilo melhorou. Mas, de qualquer maneira, tive casos, por exemplo, em que num jogo estava a chegar ao estádio e os vidros do autocarro ficaram logo todos partidos antes de sair. Ninguém saía do autocarro e eu já estava farto de estar dentro do autocarro e saí. E eles ficaram tão admirados por eu ter saído do autocarro que até deixaram de mandar pedra, porque eu acho que eles pensavam que eu devia estar meio maluco e então saí do autocarro. E nesse campo, depois, ao intervalo estava 0-0 e era o comissário da polícia a dizer para nós, deixem por favor o clube ganhar, porque senão nós não saímos daqui vivos. E entraram 50 pessoas no balneário com sabres, com tudo. Aí viu as coisas mal paradas, não é? Quando viu um sabre pela primeira vez ao vivo, presumo Quem, que... quem, quem me conhece sabe que eu transformo. Eu fico alterado completamente. Sou tão calmo, mas que depois fico alterado completamente. Fico alterado. Aliás, eu nesse jogo fui o primeiro a sair do autocarro, apesar das pedras e partindo. Fui o primeiro a sair do autocarro, porque foi muito difícil. Eu nessa altura perco um pouco a razão e perco um pouco a razoabilidade das coisas. Sou muito calmo, quem me conhece. Bater com a porta aí. Desculpe, deixei de ouvir. Não pensou em bater com a porta nesse momento, visto? Quando passou por essas coisas? Não. Sinceramente, não. Eu acho que quando estamos todos num determinado barco, devemos seguir esse barco e temos que ter a responsabilidade das coisas. E nós, como líderes, temos que ter também, dar algum exemplo, não é? Dar algum exemplo. Eu tive um jogador que falhou, eu tive um jogador que eu não vou dizer qual, que falhou um golo de baliza aberta nesse jogo. De baliza aberta. E eu, na brincadeira, virei para ele, então, o que é que foi aquilo? Para tão baliza aberta. Assim, mister, o que é que tu querias? Coach, como eles chamavam. Coach, o que é que tu querias que eu fizesse? Querias que eu marcasse gol? Eu tinha que viver. Eu tinha que viver. Matavam-me, não é? Matava. Isso é uma situação muito, muito particular que está a viver também na Argélia e no Paradou, com as dificuldades todas que já nos foi aqui contando. Portanto, o Pedro Fernandes, que narrou muitos jogos consigo como comentador, já lhe mandou um abraço com isso. Um abraço bem para ele. Um abraço. Meu companheiro Pedro Fernandes. Pergunta-lhe se vislumbra a curto prazo que na Argélia possam surgir novos managers ou Brahimis, por exemplo, que acho que era isso que ele queria dizer, se vê essa possibilidade de jogadores, principalmente Madger, não é? Que foi
foi algo único, digamos assim, no futebol argelino? O reflexo do futebol argelino, e é preciso não esquecer que o futebol argelino, a seleção A, é campeã da CAN, né? Portanto, isto é importante realçar. É verdade que o único jogador a jogar na Argélia, na CAN, era o Hichem Boudai. Todos os outros estão a jogar nos grandes clubes europeus, portanto, estamos aqui a falar de muito, muito bons jogadores. Tem uma escola extraordinária. Mas eu acho que há sempre possibilidade de haver jogadores que vão sobressair e não são tantos quanto isso. Até porque também acho que o filtro dos jogadores cada vez mais é apertado, mas direi que há meia dúzia de jogadores têm um potencial enorme para chegar ao futebol europeu e ter alguma preponderância. Por exemplo, nós temos um miúdo que também é o primeiro ano de séniores, que sinceramente chama-se Kadri, é um médio ofensivo, é um Bernardo Silva direito, né? É um Bernardo Silva direito, destro, não é canhoto, mas é pequenino, muito irreverente, muito, muito forte. Também é um miúdo que mais um ano se calhar tem esse potencial, mas o Adam Zorgan, por exemplo, é um jogador que tem uma capacidade extraordinária para jogar no futebol europeu, isso não tenho a menor dúvida. Se alguém me perguntasse o que é que eu faria completamente, daria aconselhamento ao Adam Zorgan a nível europeu, sem problema nenhum. Há muitos jogadores, eu acho que em todos os países, consegue-se descobrir sempre um ou outro jogador que tenha essa capacidade. Ora bem, para terminarmos este capítulo, o Bruno Passos pergunta-lhe se o Adams Organ tem facilidade de chegada ao último terço do terreno e de golo. Na sua opinião, uma vez que ele baixou um pouco, não é, da posição que normalmente ocupava, se ele acha, se pode ser realmente o tal box-to-box e chegar bem para a finalização. O Adam Zorgan pode jogar, dentro da minha humilde opinião, como um 6 moderno, naquilo que qualquer equipa pretende um 6 moderno. Tem uma boa capacidade de ler o jogo, e a única coisa que eu posso dizer ao Bruno Passos, porque nós temos essa capacidade de fazer a estatística em conformidade com isso, desde que recuou para a posição 6, tem conseguido, em termos estatísticos, mais vezes rematar a baliza do que quando jogava mais adiantado. Muito bem. Isto porque isto quer dizer com isto que a posição às vezes não é impedimento para algumas coisas, não é? Pelo contrário, portanto, eu já disse isto. O Adam Zorgan, a jogar na posição que está a jogar agora, é o Modric, mas com uma amplitude de jogo ainda maior. Porquê? Porque tem jogo aéreo. Coisa que, por exemplo, o Modric não tem. Ele tem capacidade de jogo aéreo. Portanto, não tenho a menor dúvida que nesse capítulo não estamos em causa a perder um jogador que poderia chegar à frente de uma determinada maneira. Acho que ele, mais à frente, seria sempre considerado um lento, ou um falso lento, ao passo que a capacidade que ele tem na primeira fase de construção, com uma qualidade acima da média, transmite à equipa uma segurança extraordinária. E depois na leitura posicional, que também é muito importante. Ora bem, para fecharmos, eu tinha prometido isto a quem nos segue. Primeiro dizer aqui ao Tiago Coutinho e ao Rafael Silva, agradecer as perguntas deles, mas foram coisas que o Mister foi respondendo ao longo desta participação. Daqui a pouco o vídeo fica disponível e também estará no YouTube. Podem conferir as respostas a essas perguntas que já foram aqui respondidas. Eu tinha prometido aos nossos seguidores, e muitos são treinadores, muitos deles em início de carreira também, e que aproveitam aqui, tal como eu, o privilégio para beber da sua experiência também nestas coisas. O Mister Chaló recentemente teve 2 artigos que eu li com muita atenção na revista de Treino Científico, e tem uma que é mesmo como você começa, que é da pergunta quase sacramental, do 1 milhão de euros, ou de dólares, como preferirem, ou de dinares, o que seja, que é como compreender o jogo. Eu li com muita atenção o que escreveu, mas vou colocar aqui uma nuance. Depois dessa experiência na Argélia, se mudou um pouquinho aquilo que o Mr. Chalot tinha como compreensão do jogo, ou se realmente os fundamentos são os mesmos, mas depois com adaptação a diferentes contextos. A Argélia, para mim, pode-me ter dado algumas brancas no cabelo, mas deu-me muita coisa.
Eu posso-vos confidenciar uma coisa. Eu sou daquelas pessoas que digo que aprendo todos os dias. E vou aprender sempre porque é a minha forma de ser, é a minha forma de estar. Eu gosto de tentar evoluir. Mas na Argélia, até porque, repara, estar na Argélia é um espírito de missão. Vive-se 24 horas do futebol. 24 horas do futebol. Não há vida social, não há vida, não há nada. Portanto, eu tenho tempo para fazer tudo e mais alguma coisa, para desenvolver tudo e mais alguma coisa, conjuntamente com os meus dois adjuntos portugueses, não é? Portanto, e nesse aspecto, a evolução tem sido extraordinária, extraordinária. E sinto-me, nesta altura, e a Argélia deu-me isso, sinto-me nesta altura muito mais, como é que eu poderia dizer, o termo mais correto, com muito mais capacidade para entender tudo. E nomeadamente o jogo. As dificuldades que nós temos, conforme eu já falei no início, e não querendo repetir, mas as dificuldades que nós temos em que, por exemplo, há coisas aqui que são intuitivas, praticamente. Nós chegamos a uma equipa de futebol, pegamos nos jogadores e há coisas que são intuitivas. E lá não, nós temos que fazer a escola primária, o preparatório, o secundário e depois para tentar chegar à universidade. E nisto tudo, em competição, fazer isto em competição e a querer ganhar, porque repare, um treinador estrangeiro, seja na Arzela, seja onde for, tem claramente uma responsabilidade acrescida aos outros. Não há hipótese nenhuma. Não vale a pena estarmos aqui com sofismas, com meras prosápias, porque é a realidade. E, portanto, isto tudo é uma pressão extra. E não há dúvida nenhuma que me permitiu entender o jogo de várias maneiras. Entendeu-me acima... E eu aprendi uma coisa, para mim, é muito importante no futebol. E o Rémulo... Eu, por acaso, tenho a oportunidade de escrever na Treino Científico. E muito daquilo que eu escrevo não são coisas para as pessoas dizerem que está certo ou que está errado. São muito daquilo que eu vou vivendo e que vou transmitindo. Quer dizer, eu não falo uma coisa, há muita gente que confunde ler muito com fazer muito. Não é? Aquilo que eu falo, e quando eu fazer muito, não é fazer muito bem. É aquilo que eu fiz, que muitas das vezes mal, não é? Permite-me que depois evoluir para outro patamar e para outras situações. E uma das coisas que eu mais percebi no entendimento daquilo que é o jogo é que por detrás de muitas das coisas que nós vemos do ponto de vista técnico ou tático, há outras coisas que podem bloquear ou ajudar, ou vice-versa, não é? Ou abrir outros patamares de entendimento do próprio jogo. E há uma coisa que para mim é muito importante, é não dissociar nada. Não dissociar nada. Cada vez mais, hoje atualmente, um dos grandes problemas do treinador é precisamente, há vários vetores que ao qual ele tem que estar preparado para intervir, por um lado, e se não conseguir intervir, está preparado para aquilo que não consegue intervir, que vai ser mau. Os fatores externos ao jogo, não é? Mas que influenciam o rendimento. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Eu posso dar um exemplo só sobre toda esta situação. O ano passado nós estávamos a um ponto do primeiro classificado. O presidente deu X dinheiro de prémio num jogo porque ele detestava o presidente adversário e naquela altura ele também nem sequer estava a imaginar que nós conseguiríamos chegar lá ao terceiro lugar. E um dos motivos que aconteceu, para além de todas estas coisas que eu já, vicissitudes que eu já falei, uma das coisas que aconteceu que bloqueou tudo é que ele no jogo a seguir deu 1/3 do prémio com uma vitória também sobre outro derby. E isto bastou só, isso, para bloquear toda a parte mental dos atletas. Aquela semana a seguir à entrega do prémio, foi uma semana terrível para mim. E, no entanto, estávamos a viver... Se alguém entrasse naquele momento, o Remo, por exemplo, ia-me visitar a Argélia. Naquele momento, dizia assim, oh, Charlotte, estás em segundo lugar, ou um ponto do primeiro, espetacular, mas entrava ali e dizia assim, que ambiente, o que é que se passa? Esta equipa vai descer a divisão? Portanto, isto tudo, estamos aqui a falar eu podia falar do ponto de vista mais técnico daquilo que, na verdade, desenvolvemos, que são coisas extraordinárias de plataformas de entendimento do jogo e de coisas que nos podem completamente aferir diretamente uma relação tática, técnica e física, que isso, todo o tempo que nós estamos lá sem vida social, permitiu desenvolver.
De qualquer forma, Mister, eu falei nisto porque li com muita atenção, aliás, tenho lido tudo o que tens escrito no treino científico, porque mesmo eu no percurso na direção desportiva e nas aulas que vou dando, que vão confiando E em eu mim. faço alusão ao diretor desportivo, à importância Exatamente, do é diretor isso mesmo. desportivo. E na gestão do futebol profissional que vou dando essas aulas ainda agora na Universidade Lusófona e na Universidade Europeia, falo muito desta questão, dos fatores externos que influenciam diretamente o rendimento, não é? E que muitas vezes os treinadores são deixados um bocadinho ao abandono a tratar de coisas que não deviam ser da responsabilidade deles, e que depois são também culpados por tais resultados sem saber muitas vezes os tais fatores, e o Mister falou de vários, as questões salariais, as questões sentimentais, como há as religiosas, como há outras, que têm muita influência, e o Sandro Argélia passou por muito por coisas destas, não é? Teve que ir lidando sempre com rendimento. E às vezes é ao contrário, é o treinador que não dá o devido valor Também, a quem na verdade faz o trabalho. também. Muitos treinadores têm, na verdade, Por dogmas e muito receios, sucesso, porque há muita gente que está a filtrar o seu trabalho e que exatamente. está, no fundo, a fazer uma coisa que é muito importante, é não criar desgaste. Não é? Porque se o treinador está sempre na cabeça de tudo, é muito difícil. É como talvez um treinador que tem uma equipa técnica que consegue dar rede a algumas coisas e não tem outro, não tem rede para, ou não tem uma equipa técnica que lhe dê rede para algumas coisas. No caso do diretor desportivo, por aquilo que eu também falei no artigo, que é na verdade a vivência, posso dar um exemplo, Remo, temos tempo? Claro que sim, temos. Pronto. CAF. Nós entramos na fase de grupos, ok? Entramos na fase de grupos, histórico, uma coisa histórica, vencer o Sfax, que é a Juventus da África, pronto. Ninguém pensava, toda a gente pensava que o Parado entrava na CAF, fazia uma primeira eliminatória, fazia 2 jogos da CAF e depois saía. As coisas correram bem, pronto, tudo bem. E depois chegamos ao fase de grupos e vamos jogar à Nigéria, e ao país do Pedro Taborda. Horrível, horrível. Bem, andámos ali na logística e eu avisei com o tempo, mandei isto. Eu, por acaso, por isso lembra-se, não sei se na revista, eu digo, devemos fazer as coisas por escrito. Exatamente. É um Devemos conselho. fazer. É um conselho que eu dou. Devemos fazer as coisas por escrito. Nós, quando fazemos as coisas por escrito, não tenho uma dúvida que é a melhor coisa que existe. Quando não temos medo daquilo que estamos a dizer. Claro. Porque se formos daqueles que gostamos de falar e depois dá para o céu, para o mar e para a terra, conforme pretendemos, é uma coisa. Se achamos que as coisas que estamos a falar têm que ser registradas, e então eu fiz sempre por mão as coisas, tal. Só para ter uma ideia, nós fomos para a Nigéria jogar o apuramento para as quartos de final da CAF, porque tínhamos essa possibilidade. E então saímos para jogar na Nigéria, nem foi em Lagos, foi no Enimba, ainda tínhamos que apanhar mais um avião em Lagos. Nós fizemos Argel, Dubai, Lagos, Enimba para jogar. Portanto, nós fizemos só 36 horas ou 34 horas em viagem, sem dormir. Chegámos lá, a alimentação era péssima. Jogámos às 14 horas. Portanto, nós tivemos um dia, praticamente, só antes do jogo, com 36 horas no lombo de viagem. Isto porquê? Porque eu tinha enviado por escrito, eu tinha que lá estar lá 48 horas antes. Tinha que chegar à Nigéria 48 horas antes para preparar o jogo e, nomeadamente, tinha que ter em linha de conta a hora do jogo. Pois nós jogamos às 14 horas, na Nigéria, com 36 graus ou 38 graus de temperatura, com sensação de 44. Às 14 horas. Porquê? Porque, do ponto de vista do manager, e nós temos três managers, que não dão um, não é? Mas temos três, que, na verdade, deixaram passar isso tudo. E quando uma equipa de futebol faz uma viagem 36 horas sem dormir, é? Enquanto vai para a África, tem que ir à Ásia, praticamente vai à Ásia para depois ir para a África, é? Está tudo dito. Naquilo que é a parte logística, naquilo que é a parte da preparação, naquilo que é chegar a um hotel e haver uma toalha para os quartos, no meu caso não, porque eu tenho um quarto isolado, mas os quartos serem cama de casal para os jogadores. É? Também me aconteceu na Moldávia com o Zimbro, quando fui jogar à Geórgia, os jogadores estavam todos em cama de casal, foi um problema tremendo.
Isto são coisas, as pessoas dizem, isto são coisinhas pequeninas, não, não são coisinhas Faz muita pequeninas. diferença, não, faz muita diferença. Aliás, tive E como jogadores a não são, dormir no chão porque não quiseram dormir com os colegas na mesma cama e no dia a seguir estavam destruídos no dia do jogo. Destruídos. Tinham claro, dormido no chão. claro, não, mas isso é porquê? Porque é falta de conhecimento e depois o problema de tudo é que as pessoas às vezes não sabendo, eu nunca critico quem não sabe, critica quem diz que sabe sem saber. Exatamente, exatamente. E quem não sabe que, por exemplo, nós preparamos tudo, pedimos ao hotel tudo direitinho, camas, e depois chegamos ao hotel e até por força do clube georgiano, eles trocaram tudo e puseram as camas de casal Claro, propositadamente. claro, E portanto, claro. quem anda lá dentro sabe que às vezes acontecem coisas destas, ou pior. Ora bem, para fecharmos, temos aqui vários adeptos do Pedras Rubras que lhe pedem, por favor, e foram 5 temporadas no início, depois do Alfenense, que diga com que ideia ficou, que é que ainda guarda do Pedras Rubras, as memórias do Campo de Maria da Fonte, etc. Portanto, o José João Martins, o Pedro Ferreira, entre outros, que estão aqui a perguntar. Portanto, podes fazer à vontade e até para agradecer eles terem nos acompanhado este tempo todo. Primeiro de tudo, um abraço para Pedras Rubras, não é? Um abraço para Pedras Rubras. Obviamente que eu tenho gratas e boas recordações de Pedras Rubras. Foram 5 anos. 5 anos felizmente, de alegrias. Felizmente, de alegrias. Foram 5 anos e meio até, porque eu tinha estado antes como adjunto. Eu saí no dia 10 de fevereiro, dia do meu aniversário, por iniciativa própria. Fui eu que saí, e, portanto, mas tenho um enorme carinho, porque foram 5 anos. É verdade que não foi o meu início como treinador. Eu tinha começado como jogador-treinador no Formiga, foi a minha primeira incursão. Depois foi no Alfenense, tinha estado nos iniciados e passei no mesmo ano para os séniores. Depois tive um ano no Scouting do Futebol Clube Porto e depois fui adjunto do Pedras Rubras e saí a 10 de fevereiro. E depois, logo em abril, fui contratado para ser treinador principal do Pedras Rubras, onde estive 5 anos gratificantes, onde foi um crescimento mútuo. Estava a dar os meus primeiros passos. Como eu costumo dizer, eu também estou a dar os primeiros passos ainda. Mas, de qualquer maneira, naquela altura foi extraordinário. Foi uma envolvência incrível. O Rebelo também acabou por assistir, É verdade. por É verdade. assistir na Rádio Lidador, na altura, não era? Na Rádio Lidador. Assistiu. Acho que foi uma mobilização social ímpar, um crescimento do clube também ímpar. Na altura, o presidente, o Dr. Sousa e Silva, foi extraordinário. Fizemos ali umas equipas interessantes, com um público sempre fervoroso, onde não me lembro de ser insultado. Não me lembro de ser insultado. Muito bem, muito bem. São boas memórias que ficam. Aliás, agora Mister Hugo Carvalho foi o seu jogador na altura, e portanto, já na altura havia muita afeição do Hugo, um grande amigo, que o tirou de central e colocou a lateral direito e a pedir profundidade. Portanto, fica É aqui. verdade. É verdade, é verdade. Esse abraço. Já naquela altura era isso que eu pedia, era isso que eu... Mister, foi um prazer enorme estar aqui consigo quase esta hora e meia, e obrigado, e em nome de todos que nos seguiram, agradeço-lhe e que Eu corra bem. também agradeço a todos. Obrigado, Remo, foi um prazer e disponha sempre. Um grande abraço. E parabéns também. Muito obrigado, Mister. Já sabem, ponham um like na página da Quarentena da Bola, sigam-nos no YouTube. Daqui a minutos este vídeo já lá está. É um prazer contar com vocês. Por hoje é tudo. Amanhã voltamos com mais conteúdos. Continuarei a repetir o tempo que for necessário. Fiquem em casa, protejam-se a si e aos seus. E se querem ser bons em agricultura, não plantem ortigas, plantem o bem. Sejam positivos. Um abraço a todos.